Bem-vindos às Conversas Abertas na Universidade. Falamos da utilidade do saber para a sociedade. Qual o papel das universidades na cultura e no saber não diretamente aplicável, como a filosofia, a música, a história ou a literatura? Em estúdio está o professor universitário e musicólogo Rui Vieira Neri. Em videochamada juntam-se a nós a professora Cristina Rubal Cordeiro e o professor João Guerreiro. Muito obrigada, Sr. Professor, por ter aceito o convite da Universidade Aberta. O professor Rui Vieira Neri é professor no Departamento de Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa e consultor do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian. Sr. Professor, começo por lhe perguntar qual é a relevância que as artes, a literatura, têm hoje em dia em tantas vezes consideradas como áreas inúteis do saber. É engraçado porque essa questão da utilidade e inutilidade tem dado lugar a grandes debates pedagógicos no seio do sistema educativo nos últimos 20 anos, sobretudo. E havia uma corrente que os americanos chamam STEM, para Science, Technology, Engineering and Mathematics. E sabem, vamos voltar às coisas realmente importantes, às bases. E o resto é folclore, é adorno, é ornamento. E apareceu uma contracorrente que é o STEAM, que é Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics. Ou seja, é hoje bastante consensual que o papel das artes e da criatividade é essencial na formação, na produção de conhecimento, em todas as áreas. Aliás, o próprio António Damasio já demonstrou muito bem como é que há um lado de intuição, de associação livre, que é essencial mesmo no pensamento científico aparentemente neutro, aparentemente frio e objetivo. E, portanto, a relação com a realidade que as artes e a cultura no seu conjunto, a cultura criativa, nos proporcionam é insubstituível. Por várias razões. Por um lado, pelo próprio sentimento de achievement, de esforço pessoal, de recompensa pessoal que isso nos dá, pelos hábitos de trabalho conjunto partilhado em equipa que nos proporciona, pela visão que nos dá da realidade. Muitas vezes nós apercebemos melhor de uma questão através de uma alusão artística ou literária do que através de uma equação fria. E depois porque tem impactos económicos também muito objetivos. Hoje em dia nós compramos um par de sapatos ou um casaco não só para estar calçados e nos protegermos do frio, porque isso é uma função que múltiplos modelos podiam desempenhar. Porque é que nós compramos aquele par de sapatos e aquele casaco? Porque tem um design que nos interessa, porque tem uma marca de originalidade, porque tem uma marca de criatividade, porque nós o associamos a um aspecto de distinção, ou de modernidade, ou de juventude, ou de originalidade. Ou seja, a própria formação de valor dos produtos no mercado incorpora cada vez mais uma dimensão de criatividade que está para lá da simples função, senão nós comprávamos tudo produtos brancos e vestíamos de igual que era mais barato. Portanto, isto é para dizer que, na nossa visão da realidade, o pensamento criativo, o pensamento artístico ocupa um lugar muito destacado e, portanto, naturalmente também deve ser objeto de estudos avançados e aprofundados, como qualquer outro campo de conhecimento. Professor, a música é uma das artes, ditas estes saberes sem utilidade, mas que está mais divulgada e até aceite. E penso que, em termos de empregabilidade, também tem um papel, já um estatuto diferente. Porquê? Eu diria que nós sentimos falta da música no nosso dia-a-dia. Embora às vezes até tenhamos excesso, quer dizer, nós entramos no elevador e temos música, vamos ligar para uma empresa de serviços e enquanto na meia hora em que estamos à espera estamos a ouvir a música repetida, portanto há o bom e o mau lado dessa presença. Aceitação, não é? Mas em qualquer caso parece haver um mercado, no sentido tradicional de oferta e procura, que apela à música. E de facto nós vemos que há uma afluência muito grande de jovens aos estudos avançados de música, quer os estudos de música prática nos institutos politécnicos, quer aos cursos de dimensão mais teórica das universidades relativamente à música, e que há taxas de emprego bastante interessantes
Portanto, os alunos continuam a fluir e não é só por uma questão de realização pessoal, é também porque vem, e apesar de tudo, há ali alguma saída profissional. Eu diria também um outro aspecto, é que, por exemplo, eu sou historiador de formação e depois sou musicólogo porque sou um historiador da música. E eu costumo dizer que nós nos habituamos a pensar na história como um filme mudo. Mas não, a história é um filme com som, é um filme com banda sonora. E porque nós percebemos melhor uma época histórica se, além de a lermos e de a vermos, a pudermos ouvir. Se conhecermos quais são os sons, qual é o ambiente sonoro, quais são as músicas populares, eruditas, cultas e informais de cada período. E, aliás, é esse um dos aspectos que eu tenho mais trabalhado na minha abordagem como musicólogo. Portanto, a noção de inutilidade não pode ser medida em termos de fazer patentes amanhã e registá-las, porque mesmo nas ciências, como sabe, não há ciência aplicada que produz patentes sem haver ciência fundamental que faz a investigação aparentemente inútil, sem objetivos imediatos. E, portanto, a cultura e as artes são isso mesmo, são instrumentos de pensamento que às vezes conduzem a produtos com valor de mercado, mas a maior parte das vezes estão a montante desses produtos como formas de pensamento, de relação com a realidade mais ampla, mais rica, mais problematizante, mais original, mais criativa e, portanto, não há nada de inútil nisso. Professor, apesar desta evolução e desta que há pouco falou, até com a criatividade e dando o exemplo das marcas, a distribuição dos fundos, seja nas fundações, nas instituições ou mesmo no governo, ainda estamos a falar para áreas muito onde a aplicabilidade tem que ser imediata. São poucas as instituições que apoiam as humanidades, as artes, aquilo que no fundo se pode falar de investigação fundamental. Sim, apesar de tudo, as universidades e os politécnicos, ou seja, o ensino superior, até é o setor institucional que, apesar de tudo, mais atenção presta às artes e lhes dá mais lugar, apesar de serem um bocadinho um primo afastado, assim, não terem a dimensão que têm as ciências, por exemplo. Mas, por exemplo, ao nível dos financiamentos da investigação, a FCT tem um papel importantíssimo, é evidente, sem ela era um deserto, mas digamos que minimiza muito a área artística na distribuição dos seus fundos, apesar de ser uma área bastante barata. Não exige laboratórios complicados, não exige investimentos de grande monta, mas, portanto, continuamos a ver as artes como um bocadinho o parente pobre no aparelho institucional. Já não falo do financiamento das instituições culturais pelo Estado, que é ridículo, porque, como sabe, o orçamento do Ministério da Cultura, se excluir a tutela da RTP, são 0,22% do orçamento de Estado, quando a cultura representa entre 3,5% e 4% do PIB e do emprego, e, portanto, é evidente que se o apoio à atividade profissional no terreno é a este nível, depois até mesmo que as universidades façam um esforço grande de formação, perguntamos para que é que estão a trabalhar. Exatamente. Se depois essa mão de obra qualificada formada nas universidades não é apoiada com o mercado de trabalho adequado. Sr. Professor, nós fomos ouvir o que pensa o Presidente da A3ES, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, sobre a importância destes saberes ditos inúteis e qual deverá ser o papel que as universidades devem ter na utilidade do saber. O professor catedrático desempenhou variadíssimas funções no âmbito da gestão universitária e foi reitor da Universidade do Algarve, professor João Guerreiro. Vamos ouvir o testemunho. Ainda que eu acho que atualmente a universidade está muito marcada por aquilo que é a empregabilidade e o sucesso das relações com a sociedade mercantil, com aquilo que pode criar valor financeiro, valor monetário, valor económico. E, portanto, eu acho que isso é, digamos, um empobrecimento das universidades, mesmo há cursos muito orientados justamente para esse domínio, em que os estudantes provavelmente saem bem preparados para valorizar certos recursos naturais ou certos recursos artificiais, mas que têm que a sua condição de cidadão
a sua condição de participante no sucesso da sociedade no seu conjunto fica muito diminuído. E, portanto, se a universidade devia formar justamente com essa globalidade, formar jovens com essa concepção global da sociedade e com enfim, um espírito crítico no respeito à sociedade em que vivem, o facto de haver instituições muito focadas, muito especializadas, isso vai, de certa maneira, reduzir um pouco aquilo que se pretende da formação da juventude neste percurso do ensino superior. É curioso, eu, enfim, há pouco tempo tive acesso a um académico italiano, Ordine, teve agora um prémio, a Princesa das Astúrias, agora não é Príncipe das Astúrias, é Princesa das Astúrias, justamente por causa de um conjunto de reflexões públicas que fez. Um deles é um livro que até está traduzido em português sobre a utilidade das coisas inúteis, em que ele faz uma apreciação justamente do cruzamento das humanidades com as ciências puras e duras que as universidades oferecem, defendendo até que alguma literatura, designadamente alguns textos clássicos, deviam ser obrigatórios nos primeiros anos de todas as licenciaturas e não só nas licenciaturas de humanidades. Este académico, que é professor de uma universidade italiana, escreveu recentemente, em 2022, um livro designado, o título é Os Homens Não São Ilhas, que justamente vai nesse mesmo sentido. A inserção, a capacidade de inserção na sociedade, de ser crítico em relação àquilo que é o nosso desempenho, o desempenho coletivo, deverá adquirir, que enfim é um dos aspectos fundamentais da passagem pela universidade. Hoje em dia está muito problematizado, porque muitas instituições não conseguem atribuir, não conseguem preparar, não conseguem fomentar esse ambiente de estudo e de reflexão no seio das instituições. Outras conseguem, outras como têm essas áreas no seio das instituições, mas estão muito segmentadas por faculdades e por institutos superiores, não têm essa capacidade de juntar as próprias instituições, devem encontrar soluções mais conviviais, mais convergentes, no sentido de suscitar, questionar, quem passa pela universidade não aprende apenas uma matéria, apenas a pensar, apenas a questionar aquilo que se passa à sua volta, aprende a relacionar-se com os seus parceiros, sejam parceiros da mesma especialidade ou de outras, aprende a equacionar os problemas que a atual sociedade tem, enfim, desde o ambiente à energia, às cidades, aos meios urbanos, enfim, a tudo aquilo que afeta a nossa vida em comum. E, portanto, estes aspectos, que são os aspectos nestas idades, entre os 18 e os 25 anos, marcam a personalidade dos jovens, é fundamental que as universidades contribuam para essa formação. E daí, enfim, a crítica que se faz muitas vezes àquelas instituições que analisam apenas o seu comportamento em função da empregabilidade, das saídas profissionais, da adequação que têm. Quando hoje em dia nós até verificamos que muitos dos grandes empregadores dão pouca importância a essa formação, dão mais importância a outro tipo de competências sociais, competências transversais, competências, muitas vezes, competências em áreas relacionadas com a história e com a cultura, porque, do ponto de vista dessas empresas, estas contribuições, estas colaborações são muito mais ricas e muito mais intensas, contribuem de forma mais explícita para o êxito destas mesmas instituições. E, portanto, temos que ter um pouco esta diversidade de análise, esta largura, esta amplitude de análise para analisarmos, quando analisamos o desempenho das instituições de ensino superior. Sr. Professor, concorda com esta alteração de comportamento que o professor João Guerreiro aqui refere? Não podia estar mais de acordo. Até deixe-me sublinhar, sobretudo, esta última afirmação do professor João Guerreiro, que é uma afirmação que eu ouvi também, uma vez que estive num grande congresso sobre educação cultural em Hamburgo, do representante de uma fundação de empresa, da BMW, penso eu. Ele dizia: vocês estão convencidos que prestam um grande serviço à economia ensinando tecnologias aos vossos alunos. Mas as tecnologias mudam todos os dias e quem tem que fazer a atualização tecnológica são as empresas. Nós ensinamos a evolução tecnológica. O que nós queremos que a escola faça é que os ensine a pensar.
a identificar novos problemas e a encontrar novas soluções para esses novos problemas. Portanto, ensinem-lhes história, para eles saberem de onde é que vêm e, portanto, para onde é que vão. Ensinem línguas estrangeiras, para eles perceberem que há várias maneiras de expressar a mesma realidade. Ensinem-lhes artes, para eles terem a ideia do que é criatividade, do que é trabalho de conjunto. E depois nós cá estamos para ensinar as tecnologias. E, na realidade, hoje em dia, por exemplo, o MIT, que é possivelmente a escola mais respeitada e com a maior taxa de empregabilidade do mundo nas tecnologias, em Boston, exige que todos os seus alunos de pós-graduação tenham pelo menos um quarto dos créditos, ou seja, um quarto das cadeiras que têm a frequentar na área de artes e humanidades. Porque consideram que isso é absolutamente indispensável para dar aquela centelha de intuição e de curiosidade e de originalidade e de inovação que é necessária na verdadeira criatividade, mesmo no plano económico. Professor, e porquê que os currícula continuam, os currícula dos cursos de ensino superior continuam a valorizar muito a questão da empregabilidade? Como é que se consegue transformar esta tendência? Bom, eu percebo que eles não podem ser completamente isolados da questão da empregabilidade. Quer dizer, agora, a empregabilidade também não se consegue ficando com a impressão de que se cobriu todos os campos de conhecimento de um determinado setor, porque isso hoje em dia é impossível. Portanto, cada vez mais, até com o acesso que os alunos hoje em dia têm à internet ou outras fontes de conhecimento de uma forma mais ágil, aquela ideia de que em cada uma das cadeiras, na soma das cadeiras de um curso, se tem que tapar todos os quadradinhos de uma determinada disciplina é ilusória. E sobretudo com a redução dos cursos de 5 e 4 anos para 3, nós não podemos esperar ter dado todas as respostas, se alguma vez isso foi possível. O que nós temos que dar aos nossos alunos é a capacidade de procurarem eles próprios identificar as perguntas corretas e procurar as respostas. Ou seja, temos que os ensinar a aprender. E essa aprendizagem é contínua. Portanto, a ideia de que eles saem da escola tendo já aprendido tudo, significa que no dia a seguir já estão desatualizados. O que nós queremos é alimentar um espírito de curiosidade e uma capacidade de autossuficiência na procura de respostas que nos permita a cada momento saber o que é que está a acontecer no campo de conhecimento em questão. E isso faz muitas vezes dando saltos para territórios que às vezes parecem mais remotos, em vez de estar a pôr a cruzinha outra vez naquele campozinho específico, o que é sempre limitativo. É uma visão de ensino que eu acho que já não tem a ver com a realidade da sociedade em que vivemos. Professor, e com a massificação do acesso ao ensino superior e que, enfim, é feito um grande esforço para que os números subam dos licenciados em Portugal, como é que se destinam os recursos para estes saberes que não trazem, no fundo, uma vantagem imediata? Repare, a vantagem imediata, mais uma vez, teríamos muito que discutir sobre isso, porque quem é que alimenta toda a indústria do entertainment, das televisões, por exemplo, dos mídia, das redes sociais? É gente que sabe fazer filme, que sabe fazer bandas sonoras, que sabe utilizar fotografia, ou seja, há uma quantidade de competências da esfera artística que têm uma incidência efetiva em muitas áreas da vida prática do dia-a-dia da nossa sociedade. Portanto, dizer que quem estudou arte está ali metido num casulo e enfim, não merece o pão que come em cada dia, é não perceber que a nossa sociedade é hoje em dia uma sociedade de serviços que está muito para lá da simples sobrevivência material, embora para muita gente, infelizmente, na nossa sociedade, essa questão ainda se ponha de forma trágica. E para muitas sociedades pelo mundo fora, de forma ainda mais trágica. Mas nas sociedades desenvolvidas ocidentais, digamos, a rede económica que faz mexer o investimento, a criação de mais-valia, etc., está muito para lá desse cumprimento dessas funções imediatas e tem novas componentes que representam cada vez mais uma realidade financeira e económica muito significativa que tem a ver com esta área. Portanto, a noção de inutilidade significa que se está a ler a realidade pelo jornal de há 50 anos e não pela cobertura efetiva da realidade contemporânea.
Sr. Professor, também falou connosco sobre a importância dos saberes ditos inúteis a professora Cristina Rubal Cordeiro, membro do Conselho Geral da Universidade Aberta. Professora catedrática, doutorada em Línguas e Literaturas Modernas, foi vice-reitora da Universidade de Coimbra. Gostava que ouvíssemos o que tem para nos dizer. Gostaria de apontar três grandes utilidades da literatura que ajudam a combater e ajudam a ultrapassar três males, três flagelos da nossa sociedade contemporânea, do mundo em que nós vivemos, três males maiores. São eles a fragmentação do dia-a-dia, da sociedade, da nossa vida, são eles a depressão, e nós sabemos como a depressão, a tristeza, como ela é combatida hoje e como ela é importante na nossa sociedade, e o terceiro mal é o da alienação que nos vem da perda da capacidade de juízo crítico, até mesmo do puro bom senso. Comecemos pela fragmentação. Não há dúvida nenhuma de que é uma marca do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia, da vida, das múltiplas e variedíssimas tarefas que nós temos sempre que realizar em correria, digamos assim, em ritmo acelerado. Ora, a literatura, de certa maneira, vem unificar essa dispersão. Ela vem criar uma totalidade. Nós podemos dizer que um poema é uma coerência, o poema é algo extremamente coerente. Podemos dizer que um romance é um sistema. É uma síntese, contrariamente à investigação, que é uma análise, né? E, portanto, esta ideia de sistema, de totalização e de unificação da literatura, mas das artes em geral, enquanto criação de mundos alternativos, de mundos de sentidos, de lógicas, de harmoniosas, são uma forma de nos ajudar a combater essa fragmentação desordenada do nosso cotidiano. O segundo mal é o da depressão. E eu sempre defendi, junto dos meus estudantes, de uma forma muito acesa, que a literatura é um antidepressivo. Não há melhor remédio para a tristeza, dizem também os filósofos e os pensadores, do que um bom livro. A literatura é útil à saúde mental, e nós sabemos também hoje, mais uma vez, como este problema é crucial na nossa sociedade. Eu ainda ontem ouvi esta coisa espantosa, que 3 em 10 portugueses seguem tratamento, estão diagnosticados como depressivos, em tratamento clínico. Portanto, realmente não é uma coisa de menor importância, não é? Ora, se as pessoas, se todos nós, no fundo, lêssemos mais os grandes sistemas de simbolização presentes na literatura, presentes nas artes, talvez precisássemos menos de fármacos e vivêssemos mais felizes. É também uma questão de bem-estar, digamos assim, não é? E vai, no fundo, ao encontro do niilismo nietzschiano, não é? Como negação dos valores e como depressão do espírito. Nesse sentido, eu diria que a arte em geral, a tal literatura, é salvífica, ela é um remédio contra a desmoralização. O terceiro grande mal é o da alienação, e ninguém nega também que nós vivemos numa sociedade alienante, e essa alienação provém em grande parte do mau consumo da informação, de um excesso às vezes de informação, do uso abusivo das redes sociais e de todos os apêndices, vamos dizer assim, eletrónicos, com os quais nós vivemos em total dependência. Ora, a literatura, a meu ver, impede este estado de desatenção, este estado de escravidão em relação a estes mecanismos devoradores da sociedade, porque ela nos ajuda a promover a reflexão, o espírito crítico, a inteligência, a ideia, e não há nada mais importante que uma ideia. A ideia está na origem de tudo, não há nenhum sistema de sociedade, não há nada que se possa conceber, criar sem uma ideia. A ideia é aquilo que a literatura nos vai trazer e que nós depois trabalhamos com a nossa imaginação, com a nossa sensibilidade, à medida que formos lendo. A literatura salva-nos destes 3 males, por isso eu incentivo largamente ao uso e abuso, isso sim, deste saber inútil da literatura, mas que é também o saber inútil, enfim, de todas as outras artes. E eu acho que hoje, mais do que nunca, nós precisamos justamente destas coisas inúteis, da inutilidade
da beleza. As criações da sensibilidade organizada, como Paul Valéry chamava a toda esta área do inútil, as criações da sensibilidade organizada. Estas criações da sensibilidade organizada conferem justamente centralidade a esse alguém, conferem centralidade ao ser humano, conferem-nos centralidade. E é isso que importa e é isso que nos move. Sr. Professor, neste testemunho que ouvimos da professora Cristina, faz aqui uma atribuição de utilidade aos saberes ditos inúteis. Exatamente. Concorda? Absolutamente. Aliás, fico muito contente de me cruzar aqui mesmo de forma só virtual, quer com o João Guerreiro, quer com a Cristina Rebelo Cordeiro, que são colegas e amigos que eu admiro muito, e porque estamos claramente na mesma linha. A professora Cristina Rebelo Cordeiro focava esta questão de que as artes, e eu digo artes como ela dizia literatura no sentido mais amplo da criatividade, fazem parte da dignidade humana, fazem parte, na realidade, a própria Constituição portuguesa estabelece como direito fundamental o direito à fruição e à criação artística. Exato. O ser capaz de cantar, de dançar, de pintar, e não tem que ser um gênio nem um prémio Nobel de cada uma das coisas, mas o ser capaz de se expressar artisticamente e de ao mesmo tempo beneficiar do acesso às artes é um direito fundamental. Por outro lado, aquilo que nós queremos cada vez mais numa democracia é que os cidadãos tenham consciência da realidade, que saibam onde é que estão, que olhem à sua volta e que analisem e percebam a sociedade em que estão inseridos. E isso exige uma capacidade de análise, de observação, o desenvolvimento de espírito crítico, o pensar pela própria cabeça e de facto, os exemplos de pensamento que a literatura e as artes nos dão são ferramentas utilíssimas para isso. Portanto, estamos sempre a falar de utilidade. Tentar considerar que encher a cabeça de números não refletidos que correspondam a uma formação útil e que estimular a consciência crítica é inútil, é um modelo de sociedade que eu acho que é inaceitável no século XXI. Professor, nós temos aqui, podemos, nesta conversa que tivemos a ouvir estes testemunhos, nós podemos dizer que estes saberes inúteis nos transportam para outra realidade, para um mundo em que também nos retira da pressão do dia-a-dia. Sim, vamos ver, há uma dimensão onírica, no sentido em que se abre, por assim dizer, uma espécie de terceira visão, quer dizer, nós temos uma janela aberta sobre o que é belo, o que é justo, o que é verdadeiro, mas o que é belo, o que é justo, o que é verdadeiro tem uma dimensão de sonho, mas depois tem uma aplicação na realidade. Eu posso ter o prazer de mergulhar numa obra de música, de entrar num quadro, de ler um livro magnífico pelo prazer que me dá, mas isso muda a minha maneira de olhar para o mundo, de olhar para os outros, de olhar para mim próprio. E, portanto, afeta o meu comportamento, afeta o meu percurso como indivíduo, como cidadão, como ser humano integral. Portanto, volto a dizer, estamos sempre a falar de coisas muito úteis. Sr. Professor, para terminar, eu vou regressar ao filósofo que foi citado pelo professor João Guerreiro, Núncio Ordine, em que defende que ser útil, e passo a citar, ser útil tudo aquilo que nos ajuda e torna-nos melhores. Sr. Professor, concorda? Subscrevo. Tudo aquilo que nos ajuda e ajuda aos outros, que nos torna a nós melhores e torna aos outros também melhores. Porque a cultura é uma forma de partilha. Não se faz a arte para consumo próprio, faz para partilhar, para comunicar e recebe-se as mensagens com que os outros nos abordam através das artes. Portanto, acho que sim, acho que, utilizando o clichê, acho que construímos mesmo um mundo melhor através das artes. Sr. Professor, muito obrigada, foi um prazer. Falámos hoje sobre o que tantas vezes tem sido considerado como inútil, a arte e a cultura. Na verdade, é o que nos torna humanos. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá, fique bem.